Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Está aí na sua tela o site que você pode acompanhar a nossa programação, tvcomunitária.tudojunto.rio. Telefone e e-mail para você interagir com a gente. Professor José Carlos de Assis, escritor, jornalista, veio aqui mais uma vez visitar a gente aqui no Núcleo Sindical para a gente debater um assunto muito sério que está deixando as famílias brasileiras, certo, no desalento, o desemprego. Estamos debatendo vários assuntos aí que muitos deles são colocados na pauta da agenda política, professor, para desvirtuar do assunto principal. Acredito, eu não sei se eu estou falando a verdade. Você está falando certíssimo. E aí? 13 milhões e meio de desempregados, não sei quantos desalentados que já não procuram. 27 milhões de subempregados. 27 milhões de subempregados, mais 5 milhões dos que desistiram de procurar 4 milhões de desalentados. Então... É uma tragédia. É uma essa tragédia vai explodir, professor? Não, o que a gente tem que entender disso é o seguinte: isso é culpa exclusivamente do governo, tá certo? Quer dizer, porque a questão do emprego não é uma questão de empresa dar emprego, é a questão de o governo criar as condições econômicas que possibilitem às empresas privadas darem emprego. Essa criar emprego, né? Que é a questão, criar emprego. Mas essa é a questão central. Mas eu gostaria de ver a origem disso, que talvez as pessoas não conheçam bem, né? Por que isso é um tema fundamental numa democracia? Né? Por que isso, nos países desenvolvidos, quando você tem desemprego de 5%, 6%, você desencadeia um processo político para combater o desemprego, né? Essa questão remonta à própria fundação da democracia, né? A democracia do século XVIII, dos Estados Unidos, na França, ela foi fundada com base no princípio de defesa da propriedade privada. Você está entendendo? A coisa mais essencial, Código Civil. Defesa da propriedade privada. Isso que foi essencial, está nas primeiras convenções da Revolução Francesa e está na Constituição Americana, tá certo? Defesa da propriedade privada. Você está partindo daí para falar da democracia, mas tem a democracia lá da Grécia, né? Não, lá já era muito limitada a democracia da Grécia, né? Aqui também começou limitada. Era uma democracia dos proprietários, né? Quem tinha propriedade privada, né? Um filósofo do começo do século XVIII, do século XIX, Johann Fichte, olhou a coisa e disse o seguinte: vem cá, vocês fundam a democracia naqueles que têm propriedade privada. E os que não têm propriedade privada? O que você faz com eles? Você vai jogar no lixo? Aí essa democracia vai sofrer um dano sério. Claro que vai sofrer. Então, todas as revoluções políticas, sociais, no século XIX e começo do século XX, na verdade, lidavam com essa ambiguidade. Porque o cara dizia o seguinte: a única forma que eu tenho, quando eu não tenho de sobrevivência, quando eu não tenho propriedade, é pelo direito ao trabalho remunerado. Então a questão da busca do trabalho remunerado passou a ser central durante mais de um século, né? E isso, você tinha uma pressão social muito grande quando você tinha desemprego, né? Mas esse processo foi acompanhado de um processo de evolução política, tá certo? Sobretudo a partir do século XIX, do fim do século XIX. O que era o processo político? É a ampliação do direito de cidadania. Na medida que você amplia o direito da cidadania, o cara demanda ao Estado alguma providência para o desemprego. Para o emprego. Contra o desemprego e para o emprego. Então, isso vai acontecer ao longo do século XX, quer dizer, até meados do século XX, quer dizer, até a década de 30, quando a Grande Depressão nos Estados Unidos, essa coisa só tinha pequenos países, quer dizer, a Suécia, né, tinha uma política de pleno emprego. Agora, quando chegou a Grande Depressão, aí os Estados Unidos, né, com o porte deles, já o país mais desenvolvido do mundo, entrou no New Deal, que é uma política de pleno emprego. É uma política para assegurar emprego
a todo mundo que tinha condições de trabalhar e que não estavam trabalhando, né? Na época eram 25% da população ativa, um quarto da população ativa, americana e alemã, que era o mesmo processo, não tinha emprego, né? E o que é pleno emprego, né? Porque também, você fala uma coisa meio aérea, o cara não sabe o que é isso. Não, pleno emprego é muito bem definido, né? Aqueles que estão dispostos a trabalhar encontram ocupação remunerada no mercado de trabalho. Isso que é o pleno emprego, né? Do ponto de vista dos percentuais, a gente já discutiu isso, tem lá uma faixa de saída de um emprego, ocupação de outro e tal. Isso. Então tem uma faixa, uma flutuaçãozinha que aparece, não é 0% de exatamente, exatamente. Você tem uma faixinha lá de 3%, 4%. O que se chama desemprego friccional. É o chamado desemprego friccional. Agora, você sabe que no pós-guerra foi um sucesso dos países industrializados avançados. Todos os países tinham políticas de pleno emprego. Você chegou a situação, eu acho que a Alemanha, por exemplo, teve uma situação em que tinha 1% de desempregado. Não era nem friccional. Por quê? Porque se você não tem, você tem a por trás de si democracia de cidadania ampliada. E na democracia de cidadania ampliada, o governo que não cuida do desemprego cai. A diferença nossa é justamente essa. Você tem uma situação de alto desemprego e você tem um governo absolutamente indiferente ao desemprego. Isso é a nossa novidade. Isso. Agora, professor, vamos ainda, antes da gente entrar aí nesse ramo aí que o senhor já ia adentrando, o senhor está dizendo que a democracia, de forma de massa, né, ela tem uma vinculação com essa questão do emprego. É claro. Porque senão, qual é o sentido de eu escolher uns patetas aí para dirigir o país, etc. Tal, se a minha família, se a maioria da população está desalentada? É exatamente isso. Agora, teve também um outro aspecto aí do início do século, que o senhor falou do século XX, que é que os trabalhadores também se revoltaram em vários lugares e isso também ajudou, potencializou no caso da Revolução Russa, etc. Tal. Os caras diziam, ou se a gente também não se preocupar com isso, também pode ocorrer do lado de cá e tal, etc. Então, a mobilização da população, dos trabalhadores, dos que têm condições de trabalhar, força de trabalho e tal, é fundamental para fazer com que esse processo possa ocorrer de fato. Observe o seguinte, o processo segue o seguinte ciclo. Primeiro o social, depois o político. Tá certo? Quando você amplia os graus de cidadania, é muito mais fácil para o social se exprimir. Por quê? Porque a cidadania implica eleição. Então, a coisa natural... Os dirigentes dependem daquele cara lá, né? Você vai pegar os caras desempregados para votar nele? Não, nós temos uma coisa, se você pensar bem, a situação nossa é absurda. Porque nós acabamos de ter uma eleição no ano passado. O desemprego já estava em 12%, 13%. Tá certo? Não entrou no debate, não entrou na pauta, nem do Haddad, nem muito menos ainda do Bolsonaro. Esse tema não entrou na pauta, eu fiquei desesperado. Eu tinha amigos lá, obviamente eu tinha mais afinidade com o pessoal do Haddad do que do Bolsonaro. Então tentei de toda forma que o PT entendesse que o tema era o desemprego. Mas os marqueteiros estavam levantando as informações aí para o público e dizendo que o desemprego estava em 5º lugar lá. É fantástico. Provavelmente isso aconteceu também na Alemanha, aconteceria, da década de 30. O que derrotou o Haddad foi o desemprego, foi a situação, essa situação pasmacenta na sociedade, essa coisa horrorosa, que não é o desemprego em si, quer dizer, não é o número. É o que está relacionado com o desemprego, é a família, são os amigos que perdem emprego, são aqueles que têm medo de perder o emprego. Quer dizer, isso acaba atingindo 50% da sociedade. Você olha naquilo e diz, olha aqui, nós estamos nessa situação. Imagina, os desempregados, os subempregados e os desalentados. Olha, eu estou nessa situação. Se
nesse regime que a gente está. É isso? Então vamos mudar de regime. Bolsonaro era uma mudança de regime. Essa era a ideia. Vendeu esse peixe. Agora, professor, veja bem, eu acho que tem dois assuntos aí que eu queria que o senhor tratasse, um de cada vez, obviamente. Um deles é o que o senhor relaciona a política social necessária, que tem que estar caminhando, na medida que você tem a democracia, se você não fizer essa vinculação, a tendência é a derrubada do governo. Exatamente. Etc. Então aí tem uma questão, essa pasmaceira, que o senhor chama de pasmaceira, tem a ver com os mecanismos de despertar aí dessa população de desempregados, né? Claro que a democracia tem os seus caminhos aí, que aí depois o senhor poderia desenvolver, certo? Quer dizer, agora, do ponto de vista de que política precisa ser feito para ter emprego? Isso é uma política de retomada da economia. Essa aqui é a questão central. Mas como é que fica... Investimento público. Os neoliberais, o déficit público... E aí que entra, a coisa toda, o conflito é aí. Porque o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que ampliar o gasto público. Mas você está numa situação de déficit público, déficit do orçamento público. Você tem que ter coragem para dizer o seguinte, em recessão, eu posso fazer déficit. Eu posso ampliar meu gasto deficitário. Por quê? Porque isso não corre o risco de inflação. Porque você está em recessão. Em recessão, a demanda está abaixo da oferta. Então, vamos explicar para o telespectador. O que você está dizendo é o seguinte, para que haja criação de emprego, tem que haver investimento. Investimento público. Não, eu sei. Tem que haver o investimento, tem que haver a construção de serviços ou de indústrias, etc. Tal. O empresário não vai fazer isso se não tiver uma perspectiva de vender, né? Porque ele vai vender, porque você até, o senhor já falou em outra vez, vai vender para prateleira. Ninguém vende para prateleira, né? Quer dizer, só para prateleira se houver alguém que vá lá na prateleira comprar e tal. Então, o investimento tem que ser público. Por quê? Porque o investimento público é dinheiro público, ele não precisa de ter lucro, né? Não, isso aí que é... Aí que está. Mas veja bem, esse governo... Não, tem que explicar bem. Você falou um negócio importante, que é o seguinte. Por que tem que ser investimento público? Isso. Se você pegar assim, o orçamento tem uma receita, que é o imposto, e você tem uma despesa pública. Quando você tem ele equilibrado, significa o seguinte, o governo tira da sociedade, sob forma de imposto, o que dá para a sociedade sob forma de gasto. Tá certo? Se você tem superávit, é um absurdo. Você está tirando mais no imposto do que devolve à sociedade. Não devia fazer isso. É melhor deixar com o privado. Não tem sentido você fazer superávit primário, só no Brasil. Né? Depois a gente volta disso aí. E aí, e a situação de déficit? Você tira da sociedade sob forma de déficit público, menos do que você devolve sob forma de gasto. É esse gasto acima da receita que vai gerar investimento e que vai gerar emprego, tá certo? E depois o setor público vai ficar endividado. Não aí tem ele tira depois, é isso? A economia cresce, a economia cresce, você elimina o déficit, sem problema nenhum. Quando eu digo que você tem que fazer déficit, é quando você está em recessão. Quando você está crescendo, não tem mais que fazer déficit. Você pode equilibrar o orçamento. Quando você tem recessão, você não só precisa, deve fazer, como é absolutamente necessário você fazer o déficit, tá certo? Porque é a forma como você vai animar a economia. Então vamos lá, professor. Esse governo que está aí, do Bolsonaro, ele chega a bater continência para a bandeira americana. Mas, pô, o Obama, na crise de 2008, não foi? O senhor disse aí numa palestra lá no Instituto Brasilidade, Brasilianas, eu acho, Brasilidade, acho que é Brasilidade, que ele investiu 7,6 trilhões de dólares. Foi investiu entre 2009 e 2014, foram 7,5 trilhões de dólares o déficit público americano acumulado.
Mas aqui não pode ter déficit, mas lá pode? Lá pode, agora aqui não pode, porque... Como é que é isso? Porque isso aqui é comandado pelo sistema financeiro, inclusive deles. Lá eles não se metem nisso, porque... Senão eles perdem o poder porque o povo tira. Porque perde o poder. Essa é que é a questão. Não só isso, quer dizer, você cria uma instabilidade social grande num país que não está acostumado com isso. Os Estados Unidos estão acostumados a crescer sempre. Pouquinho, mas é grande demais, não tem problema. Então, evidentemente que numa situação de instabilidade social causada pelo desemprego, eles têm um medo danado. Tanto pelo lado político, né, pelo lado eleitoral, quanto pelo lado social, né, de uma convulsão social, de revolta, essa coisa toda. Aqui, e a elite americana, ela sabe disso. Ela não quer também instabilidade. O nosso problema é o seguinte, é que nós temos uma classe dominante horrorosa, reacionária, retrógrada e uma elite dirigente que está colada na classe dominante. Por isso que você faz uma campanha eleitoral que não tem, a questão do desemprego não aparece. Mas veja, a TV Globo, Fantástico, toda vez que sai a tabela do desemprego lá do IBGE, as pesquisas, etc. Tal, eles pincelam lá os números e tal. Agora, aquilo lá tem profundidade? Nenhuma. Aquilo ali é só o número. Eles não têm causalidade. Ele devia dizer o seguinte, olha aqui, o que está causando desemprego grande... Por que nós estamos com 13 milhões? Senão ele conta uma pessoa que está desempregada, que perdeu o emprego, que virou um ambulante e dá um estímulo, tem que estudar mais, enrola. Porque se você também explicitar muito, se as pessoas tomarem consciência do que se trata, você tem uma convulsão. Como a gente vai ter, se essa coisa continuar? Porque isso aí é uma coisa da realidade. Não adianta você querer esconder. Vai aparecer. É difícil saber quando. Não sei se vai ser desse ano, no ano que vem, no outro ano. Mas se mantiver essa política, e aparentemente, né, se esse governo continuar, porque esse governo também é uma grande dúvida se esse governo vai até o fim do mandato dele, mas se continuar, e continuar o Guedes, que é o neoliberal radical, absoluto, né? Evidentemente que em algum ponto você vai ter uma explosão. Agora, não teve ainda, só porque é importante a gente refletir sobre isso, por que ainda não teve? Não tem, você sabe por quê? Porque é medo. A sociedade está com medo. Você não consegue. Classe trabalhadora, centrais sindicais, vamos fazer uma grande manifestação, uma grande greve no dia 14. Os caras não vão. Desempregado não vai. E o cara que está lá empregado vai chegar e dizer, olha, eu estou com medo de ficar desempregado. E o outro, quer dizer, está simplesmente desanimado. Entra numa coisa fatalista. E tem também, teve a eleição agora, vamos ver o que vai dar. Tem também. Tem uma chance. Tem também. Agora, professor, vamos falar aí do Paulo Guedes. Veja bem. O Paulo Guedes está dizendo que quer criar emprego, que quer fazer isso e tal. Então, ele está trabalhando de que tem que reduzir as despesas do governo. E até o BNDES eles estão querendo destruir, né? Então, o senhor está dizendo, não, o que nós temos que fazer é gastar mais. Porque com a recessão nós temos que ter mais gasto público e tal. Essa política de vender o que tem para juntar, em tese é para juntar dinheiro. Agora eles falaram que vão vender não sei quanto, vai dar mais não sei quantos bilhões, não sei o que e tal. E atacar as despesas. Isso vai piorar ainda mais o quadro. Claro que o conflito entre neoliberais e progressistas está exatamente nisso. Porque a gente chega nisso, tem que aumentar o gasto público. E eles chegam nisso, não, tem que equilibrar o orçamento. E é um absurdo. Se você equilibra o orçamento, você estabiliza a situação recessiva. Só isso. Não tem saída pela estabilização do orçamento. O cara diz aquela ideia assim, não, se equilibrarmos o orçamento, o setor privado vai adquirir confiança e vai investir. É uma besteira. Isso é uma manipulação. É uma total manipulação, quer dizer, nunca que vai acontecer. Tem coisas que são idiotas, tá certo? Quer dizer, que o cara acha que vai retomar o gasto por onde? Vai liberar o fundo de garantia,
né? Vai liberar no CPIS-PASEP, sei lá o que for. Isso está no BNDES hoje. Para quê? Para financiar. Se você pega e dá ao cara, se o cara autoriza lá ele Mas sacar, 3 meses de consumo acabou. Né? acabou. E aí não cria nada. Não, e o pior é o seguinte, o BNDES perde capacidade de financiamento pelo lado da oferta. Então, essa coisa, quer dizer, a não compreensão dessa coisa. Não parece ser uma coisa deliberada, porque esse Paulo Guedes é lá da chamada Escola de Chicago, não é isso? Mesmo. Dos contracionistas e tal, e que esteve lá no Chile e lá foi aplicada uma linha radical, não foi? Foi, mas destruiu. Mesmo assim, quer dizer, o Chile é um país pequeno, né? Um país que tem população menor do que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Então você fez lá um experimento neoliberal, e mesmo assim, quer dizer, certos setores lá, o setor do cobre, que é o mais importante da economia chilena, ficou com os militares. Não foi privatizado. Essa radicalização é aqui que está se tentando. E o pressuposto ideológico dele é o seguinte: se eu tiro o Estado da frente, se eu tiro patrimonialmente, funcionalmente, essa coisa toda, o privado vai ocupar o espaço. Eles chamam de carro de alta, né? Quando o Estado entra, expulsa o privado. Se o Estado sai, o privado entra. O que é um cretinismo absoluto. Intelectual, cretinismo intelectual. Mas, na verdade, quer dizer, isso aí é a base fundamental da ideologia deles. Por que eles são privatistas? São privatistas por causa disso. Quer dizer, o Estado atrapalha o desenvolvimento. Na cabeça deles, o Estado atrapalha. Então, por isso que pode vende de qualquer jeito, vai vender sem licitação, vai fazer o diabo. Essa é a ideia. E com a cobertura do Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem. Agora, o Paulo Guedes não parece que eles têm assim, olha, nós vamos ficar aqui uma pequena temporada no governo, é bom que a gente acabe logo com isso, porque isso vai... Porque, pô, você acha que eles têm alguma expectativa de permanecer longo tempo no governo, 20 anos, como era do PSDB e tal, destruindo tudo? Depende do nível de convicção deles na sua ideologia, porque ideologia é uma coisa forte, né? Eu não chamo eles de ideologia, eu não chamo eles de doutrina, nem de teoria, é seita. Seita. Eles têm uma seita. Essa seita, eu não sei o nível de profundidade dela, que é difícil, você tinha que conversar com o cara há muito tempo para entender. Se ela for muito profunda, o que ele está fazendo é o seguinte: eu estou salvando o Brasil. Como? Tirando o Estado. Porque o privado é quem resolve, é o mercado. Isso, eu não sei em que nível que ele está. Isso é uma coisa temporária, quer dizer, ele fazer isso enquanto ele está lá e depois vai embora, vai para os Estados Unidos, vai não sei para onde, e simplesmente vai chegar lá e levantar a bandeira. Bom, eu tentei fazer com os meus sucessores que não deixaram, coisa desse tipo. Pode ser. Ou pode ser uma coisa seguinte, não, ele pode acreditar mesmo. Ele pode acreditar. Né? E aí vai ao limite. Mas veja, nós estamos encerrando aqui, professor, mas a gente, nessa discussão sobre privatização, etc., foi publicado um livro aí de um professor brasileiro, né, que fez um estudo sobre os Estados Unidos, né? Lá tinha mais de 2.000 estatais, hein? Rapaz, 15% do setor elétrico americano é estatal. E controlado dentro do Brasil. Se analisar a Índia, se analisar a China, se analisar os países, a Rússia... A Índia tem 16 bancos públicos. Então, como é que... então... Porra, mas é coisa da seita. Da seita, né? É a seita. O cara diz, se eu tiro, como é que você se contrapõe a isso? Porque é uma coisa que não tem nada a ver com lógica, com teoria, com nada. É a mobilização. É isso, professor, mobilização. Aí você vai ter que chegar a um ponto Então, disso. agora, professor, nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista. Qual o caminho aí, o senhor que tem contato aí com as centrais, com os movimentos sociais, com vários segmentos, etc., já conduziu aí o movimento Desemprego Zero, o Instituto Intersul, fez debate com os BRICS e tal. Qual o caminho no momento atual? Você tem mais um minuto aí para falar. Olha, nós temos uma situação ímpar que é o seguinte: é a primeira vez da nossa história, e eu acho que é na história do mundo, em termos de estados grandes, em que você tem o executivo, o legislativo
e o judiciário contra os interesses públicos. É a primeira vez. Nunca teve isso. Então, a única solução diante disso, vai ter, né? Porque o país não vai ficar a vida toda desse jeito. A única solução é pela sociedade civil. Nós temos que ter uma mobilização na sociedade civil. Não é sindical só. É claro que o sindicato tem que participar disso. O sindicato faz parte da sociedade, claro. mas é mais amplo. Mas é mais amplo. Quer dizer, então, nós vamos fazer, isso aí nós vamos fazer. Nós vamos começar a articular um grande movimento da sociedade civil para confrontar o neoliberalismo. Tá certo? Quer dizer, essa que... O teu amigo aí, Luiz Nassif, está puxando o movimento. Tá, Pois é, mas eu quero dizer a você o seguinte, eu escrevo também muito, né, igual o Nassif é amicíssimo meu, mas é o seguinte, o Marx tinha uma frase muito interessante, eu acho que naquele livro dele, A Sagrada Família, que dizia o seguinte, os filósofos até agora, cuidavam muito de explicar a realidade. Eu quero mudá-la. Tá certo? Eu estou nessa fase, quer dizer, já estou com 70 anos, quer dizer, eu não me interessa muito. Muito jovem. Não estou me interessado muito. Acho que já entendo a realidade, já tenho experiência longa, já li muito. Né? Já escreveu muito. Escrevi muito, devo ter escrito 5.000 artigos, né? 25 livros ou mais. Então, não me interessa, não tenho nenhum prazer. É claro que eu faço artigo, mas eu faço sempre no rumo disso que eu estou te falando. Não é um problema de você falar o que deve ser feito, é um problema de fazer o que deve ser feito. Eu estou nessa fase, quer dizer, eu vou voltar aqui em determinado momento para dizer para você qual é o plano que nós estamos desenvolvendo. Então vamos conclamar a sociedade a reagir a essa situação, que é isso que o professor está trazendo aqui. Professor, obrigado aí pela sua presença. Certo? E obrigado a você que teve a paciência e nos deu audiência aqui de mais um programa do Núcleo Sindical, debatendo a situação do desemprego, as alternativas e a necessidade de um maciço investimento público, como o professor aqui nos disse. Deixamos aí o nosso telefone e e-mail para você interagir com a gente, dar sua opinião, e o site da TV que você pode acompanhar a nossa programação quando não estiver em casa, direto na internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Até um próximo Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.